Olá! Nesta aulinha nós vamos ensinar para você como fazer este caminho de mesa. Nós utilizamos o ponto fantasia 10 para fazer este trabalho. Então fica super delicado pelo ponto, pela cor utilizada. Os materiais que nós utilizamos para fazer este nosso caminho de mesa em crochê foram o fio Anne. Nós utilizamos o fio Anne na cor 8176, cada novelo ele tem 500 metros, então foi um novelo e nem meio do segundo, no caso foi um novelo e um pouquinho mais para finalizar o acabamento do segundo novelo. Então você terá que ter em mãos um novelo e meio do fio Anne, cor 8176. Para trabalhar com o fio Anne nesta peça, nós utilizamos a agulha de crochê 2 milímetros. Pode ser utilizada a 1,75 também. Vai ficar um pouquinho menor o trabalho. Nosso trabalho ele ficou com 1 metro de comprimento. Então, se você fizer com a 1,75, ele vai ficar um pouquinho mais estreito e um pouquinho menor de comprimento, mas pode ser utilizado também. Então, esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer o nosso caminho de mesa. Vamos começar a crochetar esta peça? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 80 correntes. A laçada inicial e as 80 correntinhas. Vai ficando assim. Feitas as 80 correntes, você vai agora trabalhar o ponto fantasia 10. Se você está assistindo essa aulinha pelo nosso site, na categoria tipos de pontos, nós já ensinamos o ponto fantasia 10. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, nós já publicamos a videoaula do ponto fantasia 10 no canal. Então, agora aqui, como nós vamos trabalhar 2 motivos para começar, você vai pular 1, 2, 3 correntes e na 4ª corrente você vai fazer um ponto alto. Você vai seguir normalmente a primeira carreira da receita do ponto. Então, agora você vai fazer 2 correntes de espaço, vai pular 2 correntes da base e vai fazer um grupo de 10 pontos altos nas próximas 10 correntes. Então, aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ficar assim esse primeiro grupinho. A diferença nesse trabalho para a amostra que nós já ensinamos no ponto é que na amostra a gente começava com um motivo apenas. Aqui, como o trabalho ele tem uma largura maior, a gente vai começar com 2 motivos. No ponto a gente intercala na receita do ponto ou no vídeo 1 motivo e 2. Aqui nós vamos intercalar 2 motivos e 3, 2 e 3, então um pouquinho maior na largura. Agora você vai fazer 2 correntes de espaço, vai pular 2 correntes da base e vai fazer 3 pontos altos. Um para cada corrente de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Você vai pular 1, 2, 3, 4 pontos da base. E agora você vai fazer o ponto alto triplo. 1, 2, 3, 4. No ponto seguinte, pulando 4 pontos. Aqui a gente já tem o início de um dos desenhos do nosso ponto. Mais um ponto alto triplo ao lado. Agora nós vamos fazer 5 correntes. Nós vamos trabalhar toda essa primeira carreira para você ter a base, depois você vai continuar trabalhando o ponto fantasia 10 normalmente. Mas aqui nós vamos fazer a divisão para você.
Então, agora você vai pular 1, 2, 3, 4 pontos da base e vai fazer o outro grupinho de 3 pontos. Uma, duas correntes, você vai pular 1, 2 pontos da base e agora você vai fazer o grupo de 10 pontos altos. Novamente. Já temos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veja. Agora, você vai fazer 2 correntes, ó. É como se você estivesse agora começando a partir aqui desses 10 pontos. Então, a gente fez os 10 pontos novamente, como se fosse esse início. Agora, você vai fazer as 2 correntes, que nós já fizemos aqui, vai pular 2 pontos e vai fazer esse grupinho de 3 pontos altos. Então, pule 1, 2 correntes e faça o grupinho de 3 pontos altos. Você vai acompanhar aquele início, como sempre você... Aqui nós estamos iniciando um novo motivo do ponto, então você acompanha pelo início, a mesma coisa. Fizemos, ó, os 3 pontos altos, agora nós vamos fazer aquelas 5 correntes e pular os 4 pontos da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 3 laçadas na agulha, pulamos 1, 2, 3, 4 correntes, fazemos o ponto alto triplo. Então, sempre começa o desenho do ponto a partir daquele grupinho de 10 pontos. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, nós vamos pular 4 correntinhas e vamos fazer o grupo de 3 pontos altos. Ó, veja como vai ficando. Depois dos 3 pontos altos, nós teríamos o quê? Novamente o grupo de 10 pontos. Então, 2 correntes, pulamos 2 pontos da base e novamente o grupo de 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntes, pule 2 pontos e finalize com 2 pontos altos, como você começou lá no início. Então, aqui, se a gente fosse continuar mais um motivo, depois desses 10 pontos, nós faríamos o grupo de 3 pontos, ó. Depois, as 5 correntes, pulávamos 4 pontos, os 2 pontos altos triplos, faríamos o desenho do ponto. 3 pontos, o grupo de 3 pontos, pulando 2 pontos, o grupo de 10. E assim você vai continuando. Veja como repete o ponto. Sempre 10 pontos, o grupo de 3, o desenho, o grupo de 3. 10 pontos, o grupo de 3, o desenho, o grupo de 3. E assim vai indo. Como aqui nós fizemos só 2 motivos para começar, que já deu a largura da nossa peça, nós começamos com 2 pontos e terminamos com 2 pontos. Então, se fosse um motivo só, seriam 50 pontos. Como foram 2, foram 80. Se fossem 3, seria 110. Sim, 30 pontos a mais na largura para cada motivo a mais que você for fazer, se você for fazer uma peça mais larga. Então, é super simples de aumentar na largura, dessa forma como nós explicamos. Agora, é só você seguir trabalhando conforme a receita do ponto. O ponto Fantasia 10, ele tem da primeira à 15ª carreira. Você repete a sequência de repetição dele, acompanhando a receita do ponto, é da segunda à 15ª carreira. Vai repetindo aquela sequência da segunda à 15ª, da segunda à 15ª, até dar o comprimento que você deseja para o seu trabalho. Então, aqui
O nosso início ele fica assim, agora é só você seguir a receita do ponto a partir da segunda carreira até a 15ª. Depois você retorna para a segunda e começa tudo de novo. Então a primeira carreira ela fica assim. Agora você vai trabalhar então, no nosso caso aqui para essa receita, 95 centímetros você vai trabalhar de comprimento do ponto fantasia 10. Depois que você trabalhar o comprimento desejado para o seu trabalho, ele vai ficar assim. No nosso caso aqui, nós trabalhamos 95 centímetros no comprimento, terminando com aquela carreira que começa com os 4 pontos e fecha ali toda aquela parte do desenho do motivo, aquela parte onde você faz os 2 pontos altos triplos para finalizar o motivo. Então, terminamos com uma parte de 3 motivos. Então, agora, você vai fazer o acabamento do seu trabalho. Então, ele praticamente vai ficar com 1 metro de comprimento. Se você desejar mais comprido, é só você fazer mais repetições das carreiras, no caso da segunda a 15ª carreira, do ponto, da receita do ponto, se você quiser mais comprido. Se você quiser mais largo, você vai acrescentar aqui, ó, para cada motivo, mais correntinhas aqui no início, como nós já explicamos no início do vídeo. Então, agora nós vamos fazer o acabamento. O acabamento, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Seja corrente, seja ponto alto triplo, seja ponto alto, você vai contar 10 pontos. No 10º, você prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Novamente, pule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, prenda com um ponto baixo. Aqui nessa parte da ponta, você vai trabalhando assim, fazendo 10 correntes, pulando 10 pontos. No 10º, você prende com um ponto baixo. Quando você terminar as bases de correntes na ponta do seu trabalho, aqui no último dá 8 pontos, mas não tem problema, você prende no último ponto do canto. Agora, para a lateral, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Você vai pular 4 laterais de carreira. 1, 2, 3, 4. Ali no nozinho, entre uma carreira e outra, na divisão, você prende com um ponto baixo. Ó, então, pula 4 laterais de carreira aqui na lateral. 1, 2, 3, 4. Após a quarta, no nozinho que divide uma lateral de carreira e outra, você prende com ponto baixo. Então, você vai trabalhar dessa forma ao redor de todo o seu trabalho. Depois que você circular todo o trabalho com estas bases de correntes, ó, vai ficar dessa forma. Então, agora nós vamos fechar a carreira aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente feita. Ó, o cantinho ele deve ficar assim. Agora nós vamos fazer a próxima carreira. Para a próxima carreira, então, você vai subir 1, 2, 3 correntes. Você vai trabalhar mais 5 pontos altos. Vão ser 6 pontos altos, contando com as 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 correntes para subir. Volte na base do ponto alto, prenda com ponto baixo. E faça mais 6 pontos altos do outro lado. 3... 4, 5 e 6. Vá diretamente para o próximo espaço e repita. 6 pontos altos.
Um picô, subindo 3 correntes, retornando ao ponto alto, prendendo com ponto baixo. E novamente 6 pontos altos para o outro lado do bico. 3, 4, 5, 6. Vá para a próxima base e repita. Veja como vai ficando o biquinho. Trabalhe dessa forma ao redor de todo o seu trabalho. Depois que você finalizar o acabamento, depois de fazer o último biquinho, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto e vai arrematar. Este fiozinho do arremate você leva por alguns pontos para depois cortar. Aqui pela parte de trás, você traz aqui pelo pontinho, só na parte de trás. Você faz um outro pontinho de arremate aqui na parte de trás, cuidando para não franzir o biquinho. E depois você esconde aqui por alguns pontinhos e corta o fio. Ó. Aqui nós já temos o nosso acabamento finalizado. Para o nosso caminho de mesa. Então, toda a peça já está finalizada. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o caminho de mesa em crochê, utilizando o ponto Fantasia 10, que fica super delicado no trabalho. Então, não esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para acompanhar as nossas novidades. E aqui também você pode acompanhar os nossos últimos vídeos, os nossos vídeos anteriores. E se você fizer este caminho de mesa, não esquece de mandar uma fotinho lá para o trabalho das amigas e amigos do site. Ótimos crochês para você!